Olá pessoal, conforme eu prometido, estou aqui para responder as perguntas que nos foram feitas. E aí eu não vou falar da data específica, porque foram de vários encontros, às vezes nem foi de live, os pais mesmo através dos vídeos entraram em contato e nós chegamos a essa quantidade de perguntas. Eu acho que é muito interessante responder para vocês também, porque vocês ficam nos conhecendo o nosso método, a nossa seriedade. Quais são os exemplos que abrangem a atenção conjunta e compartilhada? Né? E aí eu vou explicar. São duas coisas que fazem parte de uma única coisa. Para se ter atenção compartilhada, eu tenho que ter atenção o quê? Conjunta. Então, a atenção conjunta é super importante. Mas para ter atenção conjunta e atenção compartilhada, eu tenho que ter até o contato de olhar, depois o contato de olhar que divide para um objeto, para depois eu chegar a essa atenção conjunta. Então, por exemplo, primeiro a criança tem que me olhar de frente. Depois ela vou colocar um objeto aqui, ela tem que olhar o objeto e voltar para mim. Mas ela não tem que simplesmente voltar para mim, gente. Ela tem que olhar para o objeto e compartilhar. Nesse momento, ela está tendo atenção, olha, ela está compartilhando comigo esse objeto. Vou dar um exemplo muito simples de atenção conjunta. Eu falo para a criança, olha o livro. Ela olha o livro e volta para mim. Aí eu digo para ela, olha esse livro da Mônica. Ela volta de novo, olha para o avião e volta para mim. É diferente. Então, eu digo para ela para olhar esse livro, ela volta para o livro, depois ela volta para mim e diz, olha que legal, né? Dá aquele sorrisão. Sabe quando você tá com seu filho lá dentro do desenvolvimento natural e ele olha pro McDonald's e aí ele olha para você, olha pro McDonald's, olha para você, não fala nada, né? Aí você diz para ele, eu sei que você quer um sanduíche, mas ele olha para você e olha para lá. Isso aí é uma atenção o que, gente? Conjunta. Ele está te chamando para compartilhar. E vocês dois juntos vão compartilhar aquela informação. Então, a atenção conjunta é bem importante. Uma outra coisa. O livro está aqui na minha frente. Vamos supor. A criança... Aí eu estou olhando para o livro. Olho para a criança. A criança olha para onde eu estou, o quê? Olhando. Ela olha a direção do meu olhar para ver o que ela está olhando, o que ela está fazendo. Então, a grande ideia é essa. Eu preciso trabalhar os precursores de linguagem para trazer. E aí eu vou falar para você, extremamente importante para o processo de aprendizagem. Quando eu digo para a criança, leia para mim essa palavra. Ela lê a palavra e olha lá para a porta. Não! Eu estou compartilhando com ela essa informação. Ela tem que ler a palavra e voltar para mim, tipo, li. Então, essa é a maior dificuldade dos nossos meninos. Muitas vezes, o professor está lá mostrando a letrinha para ele e ele está olhando para o outro lado, não está dando atenção. Então, dentro do método, a gente busca fazer esse processo em todos os momentos. Não é só um processo de treino ali naquele momento. Mas eu estou ensinando a letrinha, eu estou trabalhando atenção conjunta, atenção compartilhada. Se eu estou trabalhando, gente, um pintar, fazer um círculo numa letra, ele tem que circular a letra e voltar para mim. E aí ele começa a acompanhar meu olhar. E aí eu faço diversas brincadeiras para ele acompanhar o meu olhar. Então, quando a gente está lá no início, né, para que ele comece a acompanhar o meu olhar, eu, por exemplo, estou com duas caixas na minha frente. Escondo um objeto que ele quer muito. Escondi. Tá ali. Aí eu digo para ele, você quer o carro? O carro. E mostro para ele com o meu olhar onde esse carro está. Aí, gente, o que ele faz? Ele vai lá e pega. E aí tem uma questão existe uma grande confusão sobre esses conceitos. Essa grande confusão está muito ligada quando a criança aponta. Vou dar um exemplo.
meu livro de novo. Meu livro tá velhinho, vocês estão vendo? É porque a gente usa muito. Meu livro tá aqui. Aí o meu menino, ele quer o livro. Ele chega e fica, livro, 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 livro. Eu não espero ele compartilhar comigo, olhar. Eu vou lá e entrego o livro para ele. Aí que tá o erro. Ele teria que fazer assim, ó. Livro. Esse apontar é o apontar declarativo. Esse apontar é imperativo. Pega o livro, 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 livro. Não olha para mim. O certo seria olhar para cá, voltar para mim e falar, livro. Aí eu digo, você quer um livro? Aí ele, sim. Eu vou lá e pego o livro e dou para ele. Então, a grande questão, vocês vão ver que são sutilezas do dia a dia. Vou te dar um exemplo. O menininho tá lá, com a criança de 2 anos, você vai dar comidinha para ela. Imagina comigo, eu pego a comida aqui e coloco na boca dela. Olha, eu posso trabalhar nesse momento essa atenção compartilhada. Peguei a comida aqui e aguardo. A hora que ele olhou, eu olho e olho para ele e levo a comida para ele. Então, assim, são em vários momentos que eu posso estar treinando essa habilidade. Eu espero ter respondido para você, certo? Uma outra pergunta aqui, essa também de 7/4, bem interessante. Quando a gente faz a avaliação do nosso menino, nós preparamos o que a gente chama de programa de ensino. É um programa de ensino individualizado, que seria um P. P de programa, E de ensino e de individualizado. Então, ela me pergunta aqui, eu tenho uma dúvida, como é que vocês fazem esse programa de ensino? Nós temos um programa que são os 12 passos, que eu primeiro localizo essa criança onde ela está. E vejo a nível de aprendizagem onde ela está. Então, eu vou ver onde ela está a nível de português, eu vou ver onde ela está a nível de matemática, e aí eu vou ver onde ela está a nível de escrita, né? Porque aí eu vejo o tracejo dela, porque a gente, pessoal, mas ela lê e não escreve? Sim, nós temos muitos meninos que leem e não escrevem, então é extremamente importante. Uma outra habilidade que a gente gosta muito de ver é a questão da psicomotricidade. E as outras 2 habilidades é a área de comunicação emissiva e a área de comunicação receptiva, que não são 2 áreas que podem caminhar, né? E igual eu já disse em outros vídeos, de forma diferente. Às vezes a linguagem compreensiva tá lá na frente e a linguagem emissiva ainda não chegou. Então, a gente precisa olhar para essas 2, olhando de acordo de onde está esse desenvolvimento. E aí a gente monta esse programa fica na clínica, esse programa acompanha o pai, e nós temos muitos casos aqui na clínica que esse programa vai para onde? Para a escola. Então, nós temos escolas maravilhosas aqui no Distrito Federal, que amam esses programas. Por quê? Porque norteia todo mundo por onde caminhar no processo de aprendizagem com essa criança. Então, ele não fica só na clínica. Nós não temos medo de entregar esse programa para o pai e nem para a escola. Por quê? Na hora que ele vencer aquelas habilidades que estão lá, nós vamos preparar o próximo programa. E assim vai, né? Sempre quando vence uma habilidade, tem uma outra habilidade a ser vencida. Tá certo? Então, ela colocou aqui, penso em P na clínica como um roteiro estruturado, né? Onde planejo como faço para ir evoluindo com o meu paciente. Ela deve ser psicóloga. Eu também concordo com ela. Se você tem um profissional, se você pergunta para ele o que você está fazendo, e ele te explica aquela atividade sem dizer para você qual a habilidade que deve ser desenvolvida ali, abre teu olho. Por quê? Porque eu tenho que ter um roteiro estruturado, uma organização, eu tenho que ter um norte para onde eu vou com a minha criança. Isso não pode ficar solto, não pode ficar só com o terapeuta. Então, o que você está fazendo com o meu filho? O que você pretende? Está fazendo essa habilidade para chegar até essa habilidade? Então, é extremamente importante. Isso que você colocou aqui para mim, eu acho que está totalmente válida. Né? Te agradeço de antemão pela ajuda e aproveitando para falar que estou amando as lives. A gente que agradece. Muito obrigada.
façam mais vídeos e lives. A gente pretende fazer bastante vídeos, bastante lives e esclarecer muitas dúvidas. Quanto mais vocês estejam em contato com a gente, eu acredito que isso vai gerar, né, novas informações, e a gente vai estar nesse processo constante de aprendizagem. E a gente também não deixa de aprender com vocês, tá certo? Então vamos lá, Cristina. Cristina Visconde, 7/4. Você me perguntou aqui, né, por que é importante as crianças seguirem o dedo? O desenvolvimento motor, cognitivo, você não separa o desenvolvimento cognitivo do desenvolvimento motor. É extremamente importante que os dois caminhem juntos. E tem uma coisa, esse olho nosso, ele é muito importante. Primeiro, e aí você diz, mas tem uma pessoa que não tem uma visão, tá certo, mas aí ela tem um auditivo que compensa essa visão. Mas dentro do espectro, o que acontece com o nosso menino? A tendência do nosso menino é ficar aqui, ó, cabecinha baixa e as mãozinhas, gente, até na mesinha as mãozinhas ficam escondidas. É um processo muito interessante. Então, às vezes eu preciso colocar a mãozinha dele aqui na mesa, e aí o que acontece? Quando nós somos bebês, o que a gente faz? Primeiro o olho segue a mão. O bebê quer pegar alguma coisa. Você pode ver que ele faz um extremo esforço para ficar ali e ele fica com o olhinho dele ali tentando pegar. Aí depois a mão segue o olho. Quando eu quero meu copo de água, eu já sei que ele está ali, eu só faço isso e vou lá e pego meu copo com água. Então, para ele chegar nesse segundo processo, ele precisa do primeiro. É extremamente importante essa mão. Essa mão vai conduzi-lo no processo de desenvolvimento. E olha, ele não vai seguir só a mão dele, não. Ele vai seguir a mão da professora, ele vai seguir a mão da mamãe, ele vai seguir um monte de mãos ao longo da vida dele. Vem cá, olha pra lá onde está o papai. Ou então nem fala, ó quem chegou. E ele já segue o dedinho da mamãe. Então é extremamente importante que ele siga o próprio dedo, que ele siga o meu dedo, que ele siga o dedo da mamãe, da professora e de todos mais, certo? Todo mundo tá falando pra gente assim, mas como trabalhar a comunicação, Luz? De que forma que esse menino vai aumentar esse repertório de linguagem? De que forma? Vivenciando, gente, não tem outra forma de aprender a palavra a não ser vivenciando a própria palavra. Eu vou dar um exemplo para vocês. Essa semana a gente não está atendendo, né, por causa do Covid e tal. E aí uma mãe me ligou e a gente conversando. E a escola está trabalhando zona rural e zona urbana. E aí eu falei para ela, passei o material, expliquei, passei alguns vídeos que eu peguei no YouTube para que essa criança tenha bastante referência para internalizar aquele conceito. E falei com ela, prepara um ambiente rural e prepara um ambiente urbano. E aí escreve a palavra zona rural e escreve a palavra zona urbana. A gente não tem que mudar essas palavras. A gente precisa utilizar, mas precisa dar sentido. Então foi muito lindo, ele me mandou uns vídeos hoje, e aí ela foi lá, trabalhou primeiro com ele, montou toda a fazendinha lá, que seria a zona rural, depois montou a cidade, pegou até umas imagens de livro, de revista, e montou a cidade de zona urbana. Depois colocou ele na frente dela e falou para ele, agora esse aqui é um cavalo, ele fica onde? Na zona rural, na zona urbana. Gente, ele pegou e foi lá na palavra zona rural e colocou o cavalo. Isso é bingo. Ele é não verbal, ele entendeu, ele internalizou. Então é vivenciar a palavra de diversas maneiras. Piaget fala muito isso, Vygotsky fala muito isso. É preciso experienciar, é preciso manusear para compreender. Enquanto aquela outra criança tem um conceito de zona rural, você chega e fala, lembra quando você viajou para a casa de fulano, ou quando você passou em tal lugar? Ele vai lá, rememora, né, como diz o Lúria, traz todas aquelas informações. O nosso menino não. É mais complicado. Então, por isso que é importante trazer isso de forma concreta. Então, o nosso programa de linguagem, ele tem todos os passos que vocês vão aprender dentro do nosso método. Mas eu parto da palavra, no sentido indicativo. Essa é a vaca, tá certo? Mas daqui a pouco, quando ele já souber que essa é a vaca, eu vou trazer o quê? O boi. E daqui a pouco ele vai falar a vaca e o
Boi, olha como já vai ficando mais complicado. Eu já tô trazendo para ele o artigo, né? Ele já está fazendo a junção, os conectivos da frase, e assim a gente vai trabalhar. Então, eu vou dar um exemplo. Quem é? Cachorro. O que ele está fazendo? Porque aí a gente traz o verbo. Ele vai falar comendo. Comendo o quê? Ração. Por que ele está comendo? Porque ele está com fome. Aí a gente já vai montando uma frase completa, uma estrutura que vai dando essa estrutura mental para ele. E aí você acha que a gente fica só nos animais? Não, a gente traz fotos de criança. Eu posso pegar essas fotos na escola, eu posso conversar com essa escola, tirar foto dos meninos, para que eu possa trabalhar o nome dos meninos. Eu posso tirar foto da família inteira. Gente, se esse menino dominar o mundo micro dele, e aí eu digo de casa, você já imaginou quantos objetos tem dentro de uma cozinha? E qual a classificação disso? É muita coisa dentro da cozinha. Eu tenho alimentos, eu tenho a geladeira que tem esses alimentos, que tem frutas, que tem verduras, que tem carnes. Olha aí o tanto de categorias que eu já estou trazendo. Aí tem os pratos, aí tem os garfos, tem os armários. Ele tem que entender essa compreensão. Às vezes eu digo para a mãe, quando a gente já trabalhou e ele já está falando, eu falo para ela assim, trabalha um ambiente de cada vez, vai para o quarto dele, né, que é um ambiente onde ele vive mais, está mais. Que isso? Cama. Que isso? Lençol. Que isso? E aí eu vou trabalhando, o que é isso? Armário. O que é isso? Roupas. E dentro das roupas, cueca, meia, short, camiseta. E eu vou trabalhando tudo. Depois eu saio do quarto, que ele dominou todo aquele repertório, eu vou pro banheiro. Imagina quantas palavras tem no seu banheiro. Tem muita palavra, mas muita palavra mesmo. E aí você vai trabalhar shampoo, é o vaso, para que serve? E aí, para lavar a cabeça. Por que você lava a cabeça? Para ficar limpa. E aí você vai trabalhando, aumentando o repertório dessa criança, e essa criança vai compreendendo o mundo. Se ela compreender o ambiente dela, ela compreende o mundo. Só que isso nós vamos organizando em etapas. Tá lá dentro dos nossos 12 passos. E aí primeiro tem a palavra, depois a emissão dessa palavra, depois ele tem que me responder o que é isso, depois do que é isso, o que ele está fazendo, porque aí já entra o verbo. E aí a gente vai aumentando com o local, para que serve. Aí sim, ele olha, ele vivencia, ele brinca, monto toda uma estrutura de brincadeira com ele, mas eu só monto com todos os brinquedos aqui, ó, comigo, no meu colo. Ele tem que ver esses brinquedos. Aí eu falo pra ele tá louco pra brincar. Eu falo pra ele, o que nós vamos fazer? Aí tem que dizer, brincar. O que você quer? Aí ele fala, o carro. Pra que você quer o carro? Pra montar a pista, pra fazer não sei. E aí, gente, vocês não têm noção o quanto funciona. Tem alguns métodos que faz isso mais brincando. Não, a gente precisa que ele veja, que ele ouça. Essa é a diferença do nosso método. Veja e ouça. E que eu organize essa criança para que ela consiga compreender. Então, nós temos uma coisa que a gente faz, chama-se caixa de linguagem. Eu peço para a mãe ir cortando figuras. Uma igreja? Não, todo tipo de igreja. Igreja não é só aquela que tem cruz, não, gente. Então, ele tem que entender isso. Aí, uma árvore? Não, vários tipos de árvores. Vocês acreditam que eu já vivenciei com um menino de 9 anos de idade que cavalo era só cavalo marrom? Cavalo branco não era cavalo. Cavalo só era o cavalo marrom. E isso dá um trabalho imenso para mostrar esse universo para esse menino. Então é nesse sentido, pode pegar suas revistas, pode pegar livros, monte uma caixa de linguagem, isso vai ajudar e muito seu filho.